Acordar de antigamente, vídeo sempre que dá. Espero que gostem. Tá contigo. Galera, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo. E dessa vez eu vim aqui explicar sobre a história das crianças antigas. É, a história inteira, da página 1 até a 40. E é só isso mesmo. Espero que gostem. Eu nem sei se eu tô com tanta. Caraca, nem sei se eu tô tão animado pra isso, mas vamos lá, né, velho? Vamos lá. Vambora, vamos gravar. E agora sim, passa a intro aí. As Crianças Antigas, História 2, parte extra. Cara, acho que esse começo do vídeo foi muito rápido. Eu sei que eu tenho uns 15 minutos pra gravar, mas talvez dê tempo explicar tudo, né? Vou só explicar mais uma vez aqui o assunto. 40 páginas, vou explicar a história inteira em um vídeo. Vamos lá. História da HQ2, pelo menos. Bom, capa não precisa explicar. A gente começa então a partir daqui. Aqui eu explico. Eu não sei, mano. História e tudo mais, a continuação da primeira HQ. E é sobre um sentimento que o protagonista aqui ia sentir. É isso, é isso, é isso. Mostrou os personagens, mostrou os episódios. Negócio que eu copiei de Diário de um Banana. E tem aqui também a historinha. A história começa com o Paulo no quarto dele pegando a bola dele e o bastão. Ele decide encontrar com o amigo dele, né? O Emanuel, para poder aproveitar as férias. Aí ele vai lá, né? Chamar o cara para brincar. Bem quando um portal se abre. E aí acaba tendo toda uma conversa que já tinha da HQ1. Que eu posso até pegar a mesma cena para explicar qualquer coisa, mas não sei se vai precisar. Bom, acontece isso. Um portal é aberto e o pessoal acaba conversando lá enquanto o Paulo tá ali se perguntando o que ia acontecer. Enquanto o pessoal tá conversando, ele tá, só assistindo. E aí, depois dessa cena passar, eu vou skipar, porque não tem nada de interessante aqui. É só a galera, só o grupo lá da chefe dos heróis chamando o pessoal para uma aventura e o pessoal tava se decidindo ainda se iam ou não. E aqui já mostra que eles decidiram não ir à aventura porque eles tinham coisa para fazer ainda, tá ligado? E alguns dos personagens eram muito jovens para participar. Então decidiram reagendar isso para depois de uns 4 anos. 4 anos depois a série ia voltar. A galera, vamos fazer isso de 4 anos, né? Daqui a 4 anos, beleza. Beleza. Então decidiram, né, que iam fazer isso sim. E aí a galera foi embora. Logo depois, né? Depois de 4 anos iam voltar. Logo depois aparece um grupinho chamando pelo Emanuel. E a galera até acha que seria mais alguém pedindo ajuda, né? Que, lembrando, o pessoal de antes, né? Tinha no caso a Mayara e o grupinho dela estavam precisando de ajuda, porque esses ninjas estavam atrás deles. Mas agora não era o mesmo caso, não era isso que estava acontecendo. Era só um grupinho, que era o grupo dos meninos, querendo passar um tempo com o Emanuel. Era só isso. Um grupinho de 15 crianças vindo brincar na casa do pessoal. E logo de início o Paulo não tinha gostado, porque eram vários outros garotos que eram amigos do Emanuel. Ele ficou com ciúmes e é isso. É isso. Parece que a série inteira, a HQ toda ia ser sobre isso, né? Realmente, vai ser só sobre o ciúme dele mesmo. O pessoal tava decidindo que ia treinar. Alguns personagens acabam se apaixonando na historinha, mas acho que nem continua esse romance, não. E aí o Emanuel percebe que o amigo dele, o Paulo, acabou sumindo dali e vai lá conversar com ele. Aí encontra o amigo dele mexendo no celular, parece que ele estava chateado com alguma coisa. Ele chama o Paulo para poder. Cara, ele chama o Paulo para poder brincar, né? Para participar do treinamento, na verdade. Só que o Paulo decide não participar porque tava com ciúme, né? Então não tava afim de ficar perto dos caras. Ele até ia desabafar sobre o assunto, né? Já que o Manuel tava insistindo, né? Saber do assunto. Mas quando ele ia explicar, o cara some, porque os amigos tinham chamado por ele ali, ó. Tinham chamado ali. Bom, desculpa. Bom, depois disso, o cara tava bem chateado, tava triste, né? Ele tava com muita raiva, parece. Pelo Manuel tá com outros caras. Tá saindo com outros caras, isso pegou meio mal. Aí aparece um cara ali, chamado, bom, Ciúme. O Ciúme aparece ali. E ele queria conversar com o Paulo para poder ajudar ele com esse negócio que ele tava sentindo aí. Que era o ciúme, claro.
Ele foi ali só pra ajudar, aparentemente. Ele sabia do sentimento que o Paulo estava sentindo e queria ajudar. Então, eles decidiram fazer um plano. Um plano para poder afastar o grupinho. O plano que o Ciúme ia fazer era pedir pro Paulo e chamar a galera para brincar lá fora, enquanto o cara dava um jeito nesse grupinho aí. Basicamente, vamos tirar esse pessoal de casa e aí deixa que eu faço o resto. Você tira a galera dali e eu faço o resto. Paulo no início não ia topar, mas depois decidiu fazer isso só para manter o grupo longe. Aí ele chama a galera toda para poder participar, né? Parece que tava animado, não, tô com vontade de treinar agora, olha só, mas que tal a gente treinar lá fora, brincar lá fora? Na verdade, o treinamento já tinha acabado, então eles iam brincar de alguma coisa. E aí o Paulo convence a galera a ir lá fora para poder brincar na rua, na verdade. A galera de começo, né, início não ia, desculpa, a galera de começo não ia participar desse negócio, mas foram convencidos quando o cara falou que, tem muito espaço na rua ali, a gente pode brincar todo mundo. A galera não ia ir, mas quando o cara falou que, velho, por que não, mano? Por que vocês não querem ir? Que a gente pode ser atropelado, né? E o cara só falou, não, não, pô, relaxa, vai acontecer nada não. Beleza, né? A galera foi então. E aí, quando o pessoal todo tava na rua, o Paulo ligou pro Ciúme, avisou pra ele que o pessoal todo tava ali fora. E aí o Ciúme decidiu pegar o carro dele e simplesmente atropelar a galera. E enquanto o Paulo tava pensando no assunto, tipo, vão ser atropelados, vão parar no hospital, vão ganhar atenção, né, do Emanuel, né? Mas tudo bem, né? Porque pelo menos vão estar longe daqui. Ele percebe que nessa velocidade do carro não era exatamente só machucar os caras, tá ligado? Ele queria fazer algo pior. E aí ele se arrepende na hora, decide chamar a galera pra sair da rua, até avisa, tenta falar pro filme parar aquele carro e tudo mais, mas o cara decide continuar mesmo assim o plano dele. O Paulo percebe que não ia dar certo, não ia conseguir chamar a galera pra sair e nem pra poder, não daria para convencer o Silma a parar o carro, então ele decidiu ele mesmo pegar o bastão dele, né, a arma dele e quebrar o carro. É isso, ele ia se arriscar, pegar o bastão dele e enfrentar o carro sozinho. E aí ele faz isso. De algum jeito ele consegue quebrar o carro e o Silma acaba parando fora do carro dele. E aí a galera escuta o barulho, né? Manuel, Ashley, eles escutaram isso, foram lá checar o que aconteceu. E parece que, tinha acontecido um acidente ali. Um carro tinha quebrado, mas tava todo mundo bem. Então, o Ciúme começa a questionar o Paulo do porquê que ele tava fazendo, que ia dar tudo certo, o plano deles. O pessoal ficou meio que, plano? O que você tá tramando, mano? Tava acontecendo algo? O Paulo meio que ele decide explicar depois pra galera. E pra começar, ele ia dar um jeito no Ciúme. E aí, depois ele meio que decide enfrentar o Ciúme de novo, mas dessa vez no argumento. Eles conversam, então o Paulo explica que ele não queria mais continuar com o plano, já que ele se arrependeu. Ele não queria mais que o pessoal fosse machucado, tá ligado? Que levasse a isso. Ele se arrependeu mesmo. Ele meio que deixou o sentimento do filme de lado pelo bem da galera. Ele até pede desculpas depois disso, né? Falando que quase machucou a galera pra valer, quase cometeu um crime. Então a galera meio que desculpa porque perceberam que ele mudou. Ele realmente deixou esse filme de lado, ele melhorou. E até se arriscou a proteger os amigos. Então, ele teve a redenção dele. Então, no final das contas, ele foi perdoado. O cara até fica meio triste ainda pelo que ele quase fez com a galera. Mas no final das contas, fica tudo bem no final. A galera perdoa ele mesmo, então. Então ficou tudo bem. Ele se redimiu no final das contas, né? E depois disso, a galera questiona por que ele ainda tava com ciúme. Aí ele só ficou, ciúme ainda? Nah, eu não tô com ciúme não. Vocês acham que eu tô com ciúme? E a galera sabe que sim, ele realmente tava assim, porque o ciúme ainda tava ali. Dava pra ver isso daí. Dava pra ver. E depois de conversarem um pouquinho, depois do Emanuel perguntar pro Paulo, por que você tá com ciúme ainda? O cara explica o assunto, que ele não queria ser deixado de lado pelos outros caras. Ele era o melhor amigo do Emanuel e ser deixado de lado agora para outros ficarem no lugar. Meio que abalava ele um pouquinho. E depois do cara escutar isso, ele decide só ser sincero com o cara.
O Manuel decide falar tudo que ele sente mesmo. Novamente, isso pegou meio mal. Ele basicamente fala que não tem por que ficar com esse sentimento aí. Paulo é o melhor amigo dele. De todos os caras que ele conheceu, ele se foi a melhor amizade, né? Pelo menos. Pelo menos ali, né? É, né? É o melhor amigo que ele tem, eu acho. Então, depois de ter essa musiquinha aí, depois do cara ter explicado que, de todos os colegas que eu fiz, todos os amigos que eu conheci em escola, tudo mais, mesmo depois de ter conhecido toda essa galera, ainda foi esse cara que ele escolheu pra ser um amigo dele. Porque realmente é o melhor amigo dele. É o melhor amigo. Com isso, essa musiquinha, né, depois de expressar o que ele sentia e sobre a parceria que uniu os dois, o ciúme vai embora. Ele some depois disso. E o Emanuel até questiona, tipo, até fala que não entende por que ele tinha ciúme, sendo que ele já tem amigos muito melhores ali. Bem melhores. O Paulo, depois de perceber que ele tem vários amigos aqui e que, no final das contas, esse negócio de ter amigo para passar um tempo com um amigo, depois passar o tempo com outro amigo era normal. Acontecia o tempo todo, então tá tudo bem. No final das contas, ele realmente esquece o ciúme, ele deixa de lado e até chama a galera para participar, já que, bom, ele sabe agora que não ia ser deixado de lado e que a amizade deles ia continuar, mesmo com todos esses novos amigos do Emanuel. Depois disso, o ciúme realmente não aparece mais, nenhuma vez. Ele até chama a galera para participar da aventura, né? Ficar ali com a turma e o pessoal meio que topa. Eles aceitam ficar com o grupo e eles ficam ali. E a série acaba ali. Pelo menos HQ2. E é isso. Essa é a história de As Crianças Antigas, história 2. Onde no final das contas era realmente sobre um sentimento que ele sentia, né? O ciúme. Que depois essa história não aparece mais. E é isso, gente. Realmente, deu pra terminar isso em quase 12 minutos de vídeo. Mais de 10 minutos. Mais de 10 minutos. E essa é a história. Acho que deu pra explicar tudo que precisava. Em resumo, é um cara que tava com ciúme do amigo, mas que esqueceu isso quando se arrependeu. Percebeu que não era certo deixar o ciúme acabar com amizades tão boas assim, importantes, sabe? É isso. Não foi isso que eu pensei fazer na época, mas é o que dá pra entender agora. Que dá pra levar de experiência, eu acho. De conclusão da história. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Isso foi As Crianças Antigo, Os Amigos de Manuel. História 2 de 10 e é legal. Legal. Depois desse vídeo a gente vai começar a ler HQ3. A terceira HQ. E sobre o grupo, para quem queria saber o que aconteceu com aquele grupo do começo, da chefe dos heróis, eles vão aparecer sim mais pra frente. E um spoiler é que eles vão aparecer bem depois. Sabe essas 5 primeiras historinhas? Eu vou até pegar a HQ2, porque é dela que a gente tá falando agora. Essas 5 primeiras eu decidi que seria tipo uma temporada, né? Pois então, a chefe dos heróis, ela não aparece mais nessa temporada. Ela só vai aparecer depois da sexta HQ adiante, que eu já considero uma segunda temporada. E até que é bem legal, cara. É meio que uma segunda temporada mesmo, porque até que combina para ser uma segunda. Combina para ser uma segunda temporada, porque dá exatamente metade, aqui e aqui. Tem sim essa outra HQ, mas ela é um caso especial. Bom, enfim, é isso. Isso foi HQ2 e obrigado por ter assistido. Falou. E amanhã eu vejo vocês na HQ3. E é isso. E agora sim, encerro o vídeo aí. Valeu, galera. Até a próxima. E fui. Falou. Até amanhã. Tchau. Não quero ser esquecido. Pelo menos não agora.